Começa mais um ano de aulas. Qual é a melhor maneira de retomar a rotina? Como se preparar para a primeira semana? Para responder a essas e outras perguntas enviadas pelos internautas, o UOL recebe em seu estúdio a educadora Silvia Gasparian Colello, professora da Faculdade de Educação da USP. Oi, Silvia, tudo jóia? Oi, Karina. Prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. Prazer é nosso. Bom, mais um ano começando e qual é a importância dessa primeira semana para a qual pais, alunos e professores estão se preparando? Essa primeira semana, esse momento de chegada à escola é fundamental porque é quando a criança vai conhecer o seu território, né, os seus colegas e as regras que organizam o funcionamento daquela escola. É engraçado porque muitos pais acham que esta primeira semana não é tão importante assim, porque normalmente não tem tanto conteúdo. Mas é essa semana que as regras do jogo vão ser lançadas, né, e a criança pode se situar no contexto da escola, né. E muitas escolas fazem também uma preparação, né, e uma sondagem para conhecer de que ponto que eles devem partir. Então, como é esse grupo, como esse grupo vai se comportar. E tal. Então é o primeiro momento de negociação. E eu acho fundamental que a criança esteja presente e que participe desse momento. Faltar na primeira semana de aula, nem pensar então? Só se for uma necessidade, por uma razão assim muito importante, muito urgente, mas de uma forma geral eu acho que a criança tem que ir desde o primeiro dia na aula, participar, se envolver e conhecer aí todas as regras do jogo. Tá. E nessa primeira semana, que em geral é um período de tensão, né? Todo mundo passou as férias, os horários já não estão mais tão organizados, já não tem mais tantos compromissos. A primeira semana já é um período meio tenso de reorganização. É verdade, é verdade. Como é que os pais podem ajudar as crianças? Como é que os professores podem se preparar para receber os alunos? Pais e professores devem ajudar em duas perspectivas. Uma é o viés assim, concreto da ida à escola. Então, organizar material, horários, o lanche, o transporte. Então, é importante que a criança se sinta apoiada na estrutura de chegar à escola e chegar da forma mais organizada possível. Chega até a ser um ritual, né? A organização, encapar os cadernos, etiquetar, organizar a mochila. Sem dúvida, eu acho que a criança tem que participar desse ritual, tem que ir junto comprar um material, tem que ajudar a botar as etiquetas nos cadernos, ajudar a encapar os cadernos. Eu acho que esse ritual é importante para que a criança perceba a importância desse momento, dessa chegada à escola. Agora, um outro lado que muitas vezes é esquecido é o lado interno disso, o significado disso. É importante que nesse primeiro momento os pais e os professores deixem claro para os alunos a importância da escola. Para quem na escola? O que a escola representa na minha vida? É importante que os alunos percebam que os pais valorizam a escola e a vida escolar do seu aluno e que eles têm expectativas e que eles são cúmplices dos alunos nesses seus desafios e tudo mais. Então, mais do que o caderno, a lição, a etiqueta, o uniforme, tem esse significado do que a escola representa para o aluno em qualquer idade. Dá para falar aí de educação infantil a ensino médio. É sempre importante que pais e professores dialoguem com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, sobre a importância deste momento e da escola, do aprender no contexto da sua vida. Como é que a gente faz isso? Porque é importante, todos os pais querem que seus filhos deem valor à escola, estudem, vão bem, mas como é que a gente pode abordar? Qual é o tipo de abordagem? Vai ser a mesma abordagem para uma criança de 4 anos que está entrando pela primeira vez na escola e para um adolescente que está de repente mudando de fase para o ensino médio? Eu acho que os pais e os professores têm que ajustar conforme a faixa etária, mostrando as responsabilidades, as expectativas. Então, eu acho que tem esse ajuste aí, que é muito delicado, mas é claro que para uma criança você explica o que é escola,
quanto tempo ela vai ficar lá, o que ela vai fazer lá. E para um adolescente, você teria que, por exemplo, explicar, ou cobrar, digamos assim, uma certa organização que ele já dá conta de fazer, né? Então, conforme o momento, conforme a faixa etária, é importante que se coloque, que se pense quais são os desafios e as responsabilidades e até mesmo o gosto de ir para a escola. É importante que os pais e professores mostrem para os filhos que a escola pode ser uma coisa prazerosa, que o saber é um desafio, que vale a pena aprender, né? Então, isso tem que ser pontuado em diferentes faixas etárias, respeitando, é claro, as especificidades, de né? cada idade, né? E no caso de um aluno que está mudando de escola, muitas vezes acaba acontecendo. Mudou de cidade, mudou de bairro, ou então teve algum problema na escola, a criança está mudando de escola. Essa chegada, ela me parece um pouco mais importante preparar essa criança para chegar na escola nova. Mais uma vez, como é que os pais podem ajudar nesse momento? Esse é um momento especial, porque não é só uma rotina, né? Não é só um acontecimento, mas o aluno tem que lidar com uma ruptura, né? Quer dizer, as regras do jogo vão mudar. E aí é importante que se pense, que se repense por que mudou de escola, as razões, né, que levaram a isso, os critérios que justificaram a escolha da escola nova. Então, no caso, se for uma mudança de cidade, é importante que os pais e professores dêem condições ao jovem para ele se enturmar nessa nova configuração, com novos valores, com novas regras. Como o pai pode ajudar, pode incentivar? De que maneira ele pode apoiar? Eu acho que criando espaços para conversa sobre a escola. Quais são as suas dificuldades, o que te apavora, o que te motiva. Como foi a escola hoje, filho? Simplesmente, eu acho que ter o espaço de negociação e de conversa, eu acho que já dá a oportunidade de fazer emergir as ansiedades, os medos, a troca de experiências. Quer dizer, é importante uma família chegar para o filho e falar, olha, eu também fui aluno, eu também senti isso. Quando eu estava vivendo este momento que você viveu, me aconteceu isso ou aquilo. Quer dizer, o aluno se sentir apoiado neste momento que para ele parece único, e que de verdade acontece todos os dias de diferentes jeitos, mas acaba acontecendo. Outra coisa é quando o aluno vem de um fracasso, né? Então o aluno está muito magoado ou machucado, teve que mudar de escola porque fracassou naquela, foi mal, teve uma experiência ruim. É importante mostrar para esse aluno que o recomeço traz para ele toda uma nova oportunidade e ele entra na nova escola zerado. Se ele tinha fama de ser um mau aluno, ou se ele tinha fama de não fazer as lições, agora ele tem a possibilidade de se recompor, de se reorganizar, de acertar o passo. Porque ninguém o conhece e Porque ele pode ninguém recomeçar. o conhece, claro. Então ele pode se repensar não só enquanto aluno, mas enquanto pessoa. Como é que eu vou conduzir e participar e viver aí do universo escolar. E aí, mais uma vez, pais e professores podem ajudar criando o lugar da conversa, um espaço, um momento, perguntando sempre, participando, dividindo um pouco as angústias do filho. E acho que uma coisa interessante que você falou é de contar as próprias experiências, porque muitas vezes os filhos não acham que os pais já possam ter passado por alguma experiência parecida, não é? É muito engraçado porque a escola trabalha muito na lógica do dever ser. Você deve ser bom aluno, você deve ser pontual, você deve fazer as lições. E o aluno trabalha numa outra lógica que é o querer viver. Eu tenho que fazer lição, mas eu quero jogar futebol. Eu tenho que ser bom aluno, mas eu gosto de bater um papo com o meu colega. Então, é importante que os pais e a escola possam relativizar um pouco esse dever ser com este querer viver, porque a escola também é espaço de vida. A escola tem que ser um espaço de alegria, de realização pessoal, tem que ser um espaço de vivências afetivas, né? E muitas vezes a gente pensa na escola como se fosse um espaço fechado do saber.
do conteúdo, de coisas que têm que ser assimiladas e cobradas e de que notas. É um lugar chato e não um lugar onde eu vou encontrar a minha turma. Que é o lugar da... Então, eu penso que essa integração entre o dever ser e o querer viver pode ser negociado tanto pelos pais como pelos professores. Professora, a gente sempre fala dos pais numa perspectiva, dos professores em outra. Mas qual é a função de cada um na educação das crianças? Até onde o pai pode ensinar? Até onde o professor deve interferir na formação dos valores dos alunos? Como é que fica? Existe um limite? É claro que existem as especificidades da convivência da família, do papel dos pais e as especificidades do espaço da escola e da situação escolar, do papel do professor. Mas eu não penso numa ruptura. Eu penso que esses agentes, pais e professores, têm que atuar conjuntamente, têm que ser cúmplices de um processo e trabalhar junto. É muito triste quando a gente vê uma situação em que a escola culpa as famílias. Esse aluno não aprende porque a família é desestruturada, o aluno não tem limites e não sei o quê. E de modo inverso, quando a família culpa a escola. Eu matriculei na escola, essa escola não faz nada, esse professor não cobra. Então, o que eu sugiro é que realmente as famílias possam se aproximar da escola, compreender a sua proposta pedagógica, que as escolas possam chamar os pais e contar com essa cumplicidade para, juntos, pensarem num processo integrado, articulado, onde o aluno tem tudo a ganhar. Que bom. Bom, agora a gente tem duas perguntas de internautas. A Flávia Drovetti, de São Paulo, ela vai ficar de fora da escola agora esse ano. Ela acabou o segundo ano do ensino médio, vai ter um bebê, vai cuidar do bebê durante esse ano e já está preocupada com a volta às aulas, mas não de 2009, mas já de 2010. Então ela pede um conselho, ela fala, estou muito preocupada, queria saber o que eu posso fazer, agora vai ter reforma ortográfica, eu já era uma boa aluna, mas agora o que eu sabia não vale mais. Ela já está um pouco ansiosa com a volta às aulas do ano que vem. E pede uma sugestão para a senhora. É importante a Flávia perceber que este momento que ela vai se dedicar aí à sua maternidade não precisa ser um momento de alienação. É claro, ela pode suspender aí a sua vida escolar, mas ela não precisa se alienar das leituras, dos estudos e até de entender o que está acontecendo lá na escola. Afinal de contas, ela deve ter amigas que estão frequentando a escola e tal. Então, o que eu diria à Flávia é o seguinte: viva intensamente o seu momento de maternidade, mas não se esqueça que você pode continuar lendo, estudando, entrando na internet, compreendendo o mundo, e aí é claro que o seu retorno à escola vai ficar muito mais fácil. Então tá. Uma outra internauta, a Tereza Cristina Silva, de Barueri, aqui de São Paulo, do estado de São Paulo, ela está pensando em usar esse começo de ano para mudar de área. Ela diz que fez uma graduação em administração de empresas, mas que ela gosta muito da área de educação e que ela queria migrar para a educação e não sabe muito bem por onde começar. Então ela pede uma sugestão de por onde começar a sair da carreira de administradora para uma carreira de educadora. Eu acho que aí tem que buscar dois tipos de informação. A primeira informação é burocrática. Como que burocraticamente eu vou conseguir essa transferência, se as disciplinas que ela fez podem ser aproveitadas ou não, como que a nova instituição vai aproveitar aí essa transferência, qual que é o critério de seleção. Pensando já numa graduação mesmo, professora. Você acha que a melhor maneira dela mudar de área é ela fazer uma nova graduação ou em pedagogia ou numa então área uma transferência, e aí ela tem que pensar nos mecanismos burocráticos que permitem essa transferência de uma escola para outra. E o outro lado é ela começar a se envolver e entender o que é esse campo da educação. E aí o melhor caminho é a imersão. Começar a estudar, começar a ler, buscar artigos, conhecer um pouco este campo que para ela deve ser totalmente novo. E aí a senhora recomenda que ela comece por
saber o funcionamento de uma escola ou que ela comece por saber um pouco de teoria da pedagogia? As duas coisas. As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Ela pode compreender, lidar com o conteúdo e lidar aí com quais escolas, que critérios, qual é a vantagem de entrar nessa ou nessa, aonde eu vou poder desenvolver um curso melhor. Então, acho que é tanto conhecer as instituições ou os mecanismos de transferência, como também compreender aí este novo campo. E eu acho que isso é uma coisa bastante possível, né? Em geral, as pessoas pensam que porque entraram numa área, nunca mais podem transitar entre outros campos de conhecimento, o que é uma pena, né? Nós vivemos num momento mundial onde a interdisciplinaridade, onde o trânsito entre os vários campos é muito bem-vindo. Que ela tenha sucesso aí na sua tentativa. Então, boa sorte para a Tereza Cristina Silva, então, que está tentando mudar de área. Bom, professora, eu queria agradecer, então, a sua presença aqui no estúdio do UOL e esperamos recebê-la para uma próxima conversa logo mais. Muito obrigada. Eu é que agradeço, desejando aí sucesso para todos esses alunos que estão entrando aí essa semana na escola. Obrigada, professora.